Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, trazendo hoje o nosso resumo sobre a nossa 13ª lição da nossa revista de jovem e de adulto desse primeiro trimestre, fechando com a nossa 13ª lição, contextualizando o livro escrito pelo profeta Abacuque. O título dessa nossa 13ª lição é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Pegando ali o versículo número 2 do capítulo 3 do profeta Abacuque. O nosso texto áureo está falando justamente sobre este versículo. Ouvir, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A nossa verdade prática é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Lembrando que nós estamos falando sobre avivamento espiritual. Ao longo desse trimestre, nossa lição tratou sobre vários aspectos do avivamento espiritual na vida da igreja. Pegamos exemplos no Antigo Testamento, exemplo do profeta Josias, ou do rei Josias, do rei Ezequias, homens de Deus, reis tementes ao Senhor, que levaram a nação de Judá à adoração ao Senhor Deus. Pegamos exemplos também do Novo Testamento e fechando aqui com essa 13ª lição, contextualizando o livro escrito pelo profeta Abacuque em um período, em um momento em que a nação de Judá estava apóstata, voltado para a idolatria, e o castigo divino veio sobre aquela nação. O nosso texto bíblico em classe está no livro escrito pelo profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, e também os versículos 16 ao 19. Então, Abacuque ele é conhecido como profeta do avivamento no Antigo Testamento. O profeta que vai dialogar com Deus a respeito do estado degradante em que estava a nação de Judá. E o profeta vai fazer algumas perguntas a Deus e Deus vai responder, mostrando que ele, Deus, tem o controle de todas as coisas e que no tempo oportuno cada um dará conta a Deus dos seus atos, das suas ações. Os objetivos desta nossa lição é apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque, enfatizar a palavra de Deus com elemento fundamental ou como elemento fundamental do avivamento, a palavra de Deus. Sem ela não pode e não há avivamento. A palavra de Deus é viva, é eficaz, e nos conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento também em nossas vidas pessoais. Busca do avivamento, o cristão tem que dar prioridade em sua vida, viver uma vida de relacionamento, de intimidade no Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus. Então, o clamor do profeta Abacuque por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja de Jesus nesses últimos dias. Orar por um avivamento espiritual na nossa igreja, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e, por que não, no mundo. Nós precisamos de pessoas dispostas
renunciar o eu, os desejos da carne e que se debruce na presença do Senhor em busca de revestimento, de avivamento, de transformação para a glória de Deus. O título do nosso primeiro tópico, dessa nossa 13ª lição, o clamor pelo avivamento, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora de Judá. O profeta clamou a Deus indignado, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade e da destruição, da contenda e do litígio que viam os seus olhos. Está em Abacuque, capítulo 1, versículo do 2 ao 4. Ou seja, a nação de Israel, a nação de Judá, com a morte de Salomão, recapitulando, lembrando, com a morte de Salomão, o reino, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos. Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel, e Reino do Sul, também conhecido como Judá. O Reino do Norte, conhecido como Israel, foi destruída, invadida ali pelos assírios em aproximadamente 721, 722 ali antes de Cristo. Os samaritanos iniciou ali quando a maioria dos judeus ali do Reino do Norte foram deportados para outros países e pessoas, cidadãos de outras nacionalidades vieram habitar em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e houve aquela mistura, aquela miscigenação de gente. O Reino do Sul, também conhecido como Judá, durou aproximadamente mais de 150 anos aproximadamente, depois da destruição do Reino do Norte. Mas o Reino do Sul também não aprendeu com seus irmãos do Reino do Norte, Israel. O Reino do Sul continuou na prática da idolatria. Tiveram períodos que o povo voltou à presença do Senhor, né? Com ali o rei Ezequias, com o rei Josias, que implantaram ali a adoração ao Senhor, a reparação do templo, a Páscoa ali com o rei Josias. O povo voltaram à adoração a Deus, mas o povo do coração duro, com a morte do rei Josias, voltou-se novamente à idolatria. E é nesse contexto em que profetiza o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, vendo a calamidade no meio do Reino do Sul, no meio da nação de Israel, de Judá, desvio moral, desvio espiritual, injustiças sociais, iniquidades, contendas violentas, o direito do pobre sendo usurpado, não há justiça no meio do povo. Até os líderes davam um mau exemplo. O profeta Abacuque, vendo toda aquela calamidade, toda aquela situação do povo de Deus, ele pergunta ao Senhor: até quando o Senhor tolerará a maldade, o litígio, a iniquidade, a contenda, a violência no meio do teu povo? Até quando o Senhor vai permitir isto e não vai fazer nada, não vai falar nada? Deus, na sua onisciência, responde ao profeta Abacuque que levantaria um povo, uma nação do norte, simbolizando ali os caldeus, os babilônicos, a pessoa do seu rei Nabucodonosor, para trazer juízo à nação de Judá. Quando o profeta Abacuque entendeu, compreendeu que era uma nação mais ímpia ainda, mais ímpia do que o povo de Deus, ele pergunta ao Senhor como Deus usaria, em outras palavras, um povo mais ímpio ainda, para usar como correção, para trazer juízo
contra a nação de Judá? Deus, em outras palavras, vai responder também que Ele tem o controle de todas as coisas. E chegaria o tempo também que esta nação que Deus está usando que Deus usaria para trazer juízo, justiça contra a apóstata Judá, chegaria o tempo também que esta nação teria que prestar contas a Deus. Ou seja, Deus é soberano. Deus tem o controle de todas as coisas. Então é neste contexto que o profeta Abacuque profetiza. A nação estava desviada, Deus usa uma nação pagã para trazer juízo ao seu povo, mas esta nação pagã também, se não se arrependesse, teria que prestar contas a Deus, porque Deus é soberano. Glória a Deus. Não há indiferença de iniquidade, não há indiferença de Deus à iniquidade do homem. Deus tem o controle de todas as coisas. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age como juiz agora. Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar a humanidade. João 3,16. Deus dá tempo para que o homem se arrependa, a mulher se arrependa. Aqueles que estão no caminho tortuoso, Deus dá tempo para que se arrependa, mas se chega a um determinado estágio, um determinado tempo, e essa pessoa segue no erro, Deus chama para prestar contas. Mas infelizmente a maioria das pessoas prefere viver na idolatria, no pecado, nos desejos da carne e dão as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que esta pessoa responderá a Deus, terá que prestar contas, né? Ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra. Deus chamará essas pessoas para prestar contas. Estas pessoas que desprezam a sua palavra, que não dá crédito à palavra de Deus, que acha que a Bíblia não tem valor, ela precisa ser modificada, que ela está ultrapassada, que ela está equivocada. Pessoas terão que dar conta, prestar contas a Deus. Terá que prestar contas a Deus. Então os ímpios serão lançados no inferno e todos os agentes que se esquecem de Deus. Isso está lá em Salmos 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todos os agentes que se esquecem de Deus. Deus é justo. Deus está vendo todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Não nos enganemos. Deus é soberano. E Deus usou a nação da Babilônia, os caldeus, para trazer juízo ao seu povo. O seu povo, imagina. Deus usou os babilônicos para destruir a nação, a cidade de Jerusalém, o templo. E era o lugar da adoração. Porque Deus dá tempo para que o homem se arrependa. Mas há um tempo determinado que Deus chama para prestar contas. A resposta pronta de Deus, a resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta estava esperando. O Senhor resolveu convocar os caldeus, os babilônicos, para contrapor-se aos pecados e iniquidade da nação ímpia de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância de Deus. Ainda que parecesse inerte,
Na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira legível para quem pudesse ser visto por quem passasse correndo. Está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 ao 3. Deus diz: escreve de uma maneira tão nítida, tão clara, para que até quem passe correndo entenda, compreenda a mensagem que o momento de prestar contas estaria chegando. E nós conhecemos a história, o que aconteceu. Os judeus foram deportados para outro país, viram muitos morrerem de fome, de peste, da espada, porque deram as costas ao seu Deus. E de Deus ninguém zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus ninguém zomba. Ninguém escarnece de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, chegará o tempo que ele vai ter que colher. Deus é soberano, né? Então, fiquemos vigilantes. O avivamento pela palavra. Sem palavra de Deus, não há e nunca haverá avivamento. Ouvi a palavra de Deus em sua oração. Abacuque disse: ouvir, Senhor, a tua palavra. Sem palavra não há avivamento. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Ou seja, Abacuque ouviu a resposta de Deus à sua oração. Quando Deus responde a ele que traria juízo àquela nação adúltera, apóstata, que tinha dado as costas para o seu Deus. Nós vemos lá em Samuel, 1 Samuel, quando Samuel ficou meio conturbado, porque o povo havia pedido um rei. Deus diz a Samuel: eles não rejeitaram a você, Samuel, não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Então, quando nós damos as costas para Deus, as consequências são terríveis. Precisamos ficar vigilantes. Ele ouviu a palavra de Deus. Abacuque ouviu a resposta de Deus na sua oração. Deus falou a Abacuque, Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. Então é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. É preciso conhecer, estudar, debruçar, mergulhar na palavra de Deus, na pessoa, com a ajuda do seu Santo Espírito. A Bíblia é o único livro que nós estamos lendo, estudando na presença do seu autor, o Espírito de Deus, que inspirou aqueles homens a escrever a vontade de Deus para o seu povo. Então é preciso ouvir a voz de Deus, é preciso ouvir a palavra de Deus, é preciso se alimentar na palavra de Deus. Temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Então, não pode haver avivamento sem haver temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhes obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Está lá em Salmos 111, verso 10. Então, temer a Deus é necessário. E temer a Deus não quer dizer ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar, é honrar,
é dar-lhe louvor, graça, reverência. Não é ter medo de Deus, porque Deus é nosso Pai. Como é que vamos ter um relacionamento com o nosso Pai se nós temos medo dele, né? Então, temer não é ter medo de Deus. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da nossa vida. É um sentimento de profundo respeito diante do nosso Pai, do nosso Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia o Senhor é o princípio de sabedoria do crente. Temer a Deus e se afastar do mal. O princípio da sabedoria é temer a Deus e se afastar do mal. Né? Não é ter medo de Deus. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Está lá no capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, diz Abacuque. Quando Deus responde a ele, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, respeitei, reverenciei, te dei glória. Ouvi a tua palavra e temi. Aí ele diz: aviva, avivamento, olha o avivamento, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Lembra-te, Senhor, no momento de ira, lembra-te que tu és misericordioso. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, a nação de Judá, a nação de Judá ouviu sua palavra com temor e clamor a Deus pelo avivamento espiritual da nação. Ou seja, o profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do povo, apesar de toda aquela situação. Ele pediu o avivamento para a sua obra, pediu para que Deus notificasse a sua obra e pediu para que Deus lembrasse da misericórdia no momento, porque o juízo estava determinado. A destruição da cidade, da nação, do templo viria. Deus já havia determinado que viria. Mas o profeta ora para que Deus tenha misericórdia, apesar da destruição estar determinada, mas que Deus tivesse misericórdia. E Deus ouviu a oração do profeta Abacuque. Terceiro ponto, avivamento, questão de vida ou de morte. O clamor pela misericórdia de Deus, além de clamar por um avivamento, o profeta Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação de Judá. Era uma questão de vida ou morte. Ele suplicou. Abacuque falou: na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo de Judá, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor. E Deus é um Deus misericordioso. O profeta sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Porque Deus é misericordioso. A Bíblia relata um episódio de Davi que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Neste episódio aqui, Davi era o rei da nação, o reino ainda não havia sido dividido, era rei sobre toda a nação. E Davi pediu ao seu capitão Joabe, o capitão do seu exército, que enumerasse todos os homens de guerra.
Davi envaideceu seu coração e pediu que todos os homens de guerra fossem enumerados, ou seja, que Joabe contasse, para Davi ter conhecimento de quantos homens o país, a nação tinha. Isso desagradou a Deus, porque as vitórias que a nação tinha não vinham por causa do número de soldados e homens para a guerra, mas porque era Deus que guerreava a favor do seu povo, porque era o povo escolhido do Senhor. Era Deus que guerreava a favor do seu povo. Não era a quantidade de soldados que dava a vitória à nação. E este ato de Davi desagradou a Deus. Deus mandou o profeta ir até Davi e dizer a ele: quem me enviou deixou tem três situações aqui para você escolher uma. A primeira, 3 anos de fome. A segunda, 3 meses, que tu caia 3 meses na mão dos teus inimigos, ou 3 dias nas mãos do Senhor. Quando Davi percebeu a gravidade do seu ato, ele preferiu cair nas mãos de Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia. Davi disse que eu não caia na mão dos meus inimigos, mas que eu caia na mão de Deus, porque Deus é um Deus misericordioso. E por causa desse ato de Davi, morreu aproximadamente 70 mil homens, por causa da praga que caiu sobre a nação. E quando o anjo estava com a espada estendida para destruir Jerusalém, o anjo que Deus havia enviado para exterminar Jerusalém, Davi viu o anjo com a espada desembainhada. E Davi foi lá em determinado lugar e ofereceu o sacrifício e pediu perdão, e Deus falou para o anjo guardar a sua espada, que não precisava destruir Jerusalém. Então Davi se lembrou que preferiu cair nas mãos de Deus a cair nas mãos dos inimigos, porque Deus é um Deus de misericórdia. O profeta Jeremias também vai declarar: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Então, hoje, nosso tempo, atualmente, nós podemos ver que a depravação moral e espiritual no mundo tem se tornado endêmica, uma verdadeira pandemia de maldade em nossa sociedade. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha nem pudor. Tudo está liberado. Esse relativismo, esse modernismo, pós-modernismo, onde tudo é permitido, onde tudo é relativo, onde não existe mais uma verdade absoluta, tudo quer relativizar, até a palavra de Deus já se dizem que é ultrapassada, que a Bíblia precisa ser mudada. Então estamos vivendo um caos moral em nossa sociedade, um caos espiritual. Precisamos orar por um verdadeiro avivamento. Hoje, a institucionalização do aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero de todos os tipos. Estamos vivendo um verdadeiro desvio moral, espiritual, social, assim como no tempo do profeta Abacuque. Ainda mais há igrejas que se dizem ser cristãs e que aprovam essas abominações.
a pretexto de serem chamados igrejas inclusivas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aceitam a depravação moral como forma, norma e realidade posta, alegando que Deus é Deus de amor e por isso não exclui ninguém. Mas o juízo de Deus virá, não tardará. Os olhos de Deus estão atentos. Os ouvidos do Senhor estão atentos. Os olhos de Deus estão contemplando tudo. Nós, como igreja, precisamos orar. Precisamos nos santificar. O mundo está terrível. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus chamará o homem para prestar contas. Que Deus em Cristo os abençoe.